Queremos te apresentar a mensagem da tua palavra e pedir nas usa o teu servo nesta noite como um canal de bênção para nós transmitir aquela que quer falar conosco nesta noite. Nos alimente com a tua palavra maravilhosa, Senhor. Aleluia. Faça uma obra, realize uma grande obra no nosso meio nesta noite, para a glória e honra do teu nome, é o que eu te peço em nome de Jesus, entregando o teu servo nas tuas mãos. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 1. Nós vamos ler só para termos uma referência, porque já lemos esse texto. Estamos falando a história à luz do Evangelho. Estamos contando a história de Jó do Evangelho. Alguns ainda não estão entendendo, mas vai entender. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O que tem a ver a história de Jó com o Evangelho? Nós vamos entender. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Nós já damos a introdução e hoje nós vamos para a segunda parte dessa mensagem acerca de Jó, acerca do propósito de Deus para a vida de Jó, e isso que a Jó é Deus registrando algo para a humanidade que era a vontade de Deus para o homem. Aleluia. Não somente a Jó, mas Deus registrado na Bíblia Sagrada a história de Jó, para que hoje nós pudéssemos tomar como exemplo a história desse homem e aplicar em nós o propósito de Deus, para que possamos termos comunhão, para que possamos ter a vida que Deus propõe para o homem. Vemos que Jó era um homem temente, um homem sincero e um homem que se desviava do mal. E ainda mais, ele era um homem também reto. E nós podemos observar que o adversário, Satanás, ele vai até a presença de Deus e Deus lhe faz a pergunta e a resposta dele é: eu estava rodeando e passeando sobre a face da terra. E Deus já vai logo no ponto: vistes o meu servo Jó? E ele disse: vi. E olha, tem um detalhe: Jó é o que é, porque o Senhor abençoou ele por demais. Deixa eu tocar nos bens de Jó, que o Senhor vai ver se ele vai ter coragem de te adorar. E o que acontece é que Jó perdeu tudo. Satanás tirou tudo que Jó tinha, permitido por Deus, para que ele viesse murmurar e se irar contra Deus. E todos nós sabemos que Jó, ele adora a Deus e dá todo o seu louvor para Deus. Jó, ele reconhece que nu ele veio e nu ele também vai voltar.
Aí ele acrescenta dizendo: Deus me deu amor, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes na nossa vida não é Deus, é Satanás. Mas quando nós olhamos Jó, ele dá louvor e ele, querendo ou não, ele responsabiliza Deus por aquilo que lhe aconteceu. Haja vista que é uma permissão de Deus, porque Deus, assim como eu e você, Ele não trata os seus filhos dessa maneira. Deus nunca quis com as maneiras mais cruéis que você vê na Bíblia. Toda vez que um homem de Deus, toda vez que um servo de Deus, ele erra, Deus ele lhe dá uma chance. O que acontece é que muitas das vezes o homem recebe esta chance e ainda rejeita. Então Deus permite que Satanás entre na história para provar o homem e mostrar para o homem que a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é soberana, e é aquela passagem que Jeremias vai dizer no capítulo 29, em versículo 11, se não me foge a memória: bem sei os pensamentos que penso de vós, e são pensamentos de bênção e não de maldição, são pensamentos de bem e não de mal. Então Deus nunca quis ver o homem morrer no pecado ou se acabar na miséria, porque Deus tem o melhor para o homem. O homem é que não aceita e às vezes rejeita aquilo que Deus tem para lhe dar na sua caminhada, na sua trajetória. Então, quando nós olhamos para a história de Jó, nós ficamos maravilhados, porque Jó era um servo de Deus. Deus dá testemunho de Jó para o inimigo da sua alma. Então, sendo assim, o inimigo pede que Deus lhe permita tocar os seus bens, e ele toca. Ele tirou tudo e Jó continua adorando, ao ponto da sua própria mulher chegar para ele e dizer: rapaz, já basta, chega, olha aí o que lhe aconteceu. Vai continuar adorando esse Deus? Vai continuar dando louvores a ele? Aí Jó, irmão, Jó era crente, Jó era um homem fiel, Jó era um homem, vai dizer assim: olha, como uma pessoa que não tem juízo, que não está natural ou no seu ponto ideal de você é como uma pessoa louca, que não tem gratidão, não reconhece a bondade de Deus. E sendo Deus bom, a gente também não vai aceitar a sua vontade. A vontade de Deus é esta. Esta é a vontade de Deus, é esta. Estou na prova, é vontade de Deus. Se não for a perfeita, é a permissiva. Então, tudo que acontece conosco, a Bíblia diz que tudo sucede, Deus coopera para o bem, aleluia, da sua vida. Então, irmãos, nós precisamos parar para observar que acontece coisa conosco que não é Deus, mas que Deus permite, porque se você for ver, Deus ele já te abençoou, Deus ele já te curou, Deus ele já abriu portas de emprego para você, ele já salvou pessoas da sua vida, da sua família, e às vezes você ainda não entendeu, você ainda não chegou no ponto que Deus quer que você chegue, e aí lhe sucede algo. Aí tem pessoas que deixam de vir na igreja, tem pessoas que não querem mais servir a Deus, ignora Deus e faz tudo, joga toda a culpa em Deus. Aí Deus olha para Jó e diz assim: você está me culpando do quê? Oh glória! Meus irmãos, a Bíblia é maravilhosa. Veja, aí Jó passa por tudo isso, o adversário vai de novo. Quando ele chega lá, diz: o Senhor deu muita saúde para ele. Irmão, como o diabo, como ele é sagaz e como ele é miserável, como ele odeia.
a criatura que foi criada pelas mãos de Deus, como Ele nos odeia e como Ele quer nos destruir. Aí ele, se eu desse muita saúde para ele, aí disse, vai lá, toca na carne dele. Ó, ei, é na carne, viu? Toca na carne, porque a alma dele é... Glória a Deus. E ele vai e toca. E a Bíblia diz que resta agora a telha, né? Tudo foi destruído. A esposa dele, ninguém sabe onde ela se meteu. Mas Jó tinha amigos. Aleluia. Quando os amigos de Jó chegam, o adversário, sabendo da procedência de cada um deles, ele dá uma... Ele sai de cena e deixa agora os amigos dele dar continuidade àquilo que eu comecei. E todos nós sabemos o que os seus amigos, né? Porque na verdade aqui, no capítulo de número 5, capítulo número 4, aparece os seus amigos, no capítulo 4 aparece o Elifaz, né? Aí no capítulo de número 6, capítulo número 8, aparece o Bildade, e no capítulo aparece o Zofar. Falamos de Bildade e falamos também de Elifaz na semana passada. Nós vamos falar de Zofar. Os seus amigos chegaram para visitá-lo, para o consolar. O consolo terrível. E quando nós observamos pela a escritura e pelas expressões de cada um deles, nós podemos identificar que o primeiro que ele faz, ele era um certo homem de uma certa idade. Ele tinha experiências de vida. E como eu disse, ele começa a falar com Jó, e ele começa a falar a partir da experiência de vida. E ele começa, você já viu isso? Que quem não toma conselho, né? De pessoas que têm experiência, é uma teologia de pensamento, né? Onde a pessoa ela foca naquilo que ela viveu, que ela experimentou, a sua experiência de vida. E ela começa a exortar, ela começa a ensinar a Jó, a tentar esclarecer para Jó o que de fato está ocorrendo com ele. Nós já falamos sobre isso. Agora, o Bildade, ele vem falar a partir da tradição. A tradição, quem sabe, do contexto histórico em que eles viviam, a forma de procedência de cada ser humano, e eles têm os seus argumentos, que não são errados, mas que não se aplicava em Jó. Aleluia. Jó era temente, Jó se desviava do mal, ele não era um homem avarento, ele não era um homem egoísta, ele era sincero, ele era reto, ele temia a Deus e se desviava do mal. Glória! O se desviar do mal era parte do princípio do temor. Só se desvia do mal quem tem temor a Deus. Verdade. Então Jó, ele tinha essas 4 qualidades na sua vida que, diante dos homens, ele tinha o seu respeito, a sua moral, e diante de Deus, Deus o considerava servo. E é aí que nós podemos nos interrogar muitas das vezes e perguntar até mesmo para Deus, como alguns crentes gostam até mesmo de se expressar e dizer: hoje eu vou colocar ele do meu lado e ele vai ter que me responder hoje, né? Vou entrar no quarto
Irmãos, isso não funciona. O que funciona com Deus é você se quebrantar, abrir o seu coração e dizer por que ou para que está acontecendo, qual é o projeto, qual é o plano ou qual é o ensinamento. Ainda não estou entendendo. Então, nós não podemos chegar na presença de Deus exigindo. Nós não podemos chegar diante de Deus querendo que Ele faça, querendo que Ele venha fazer algo que muitas das vezes não está dentro do nosso contexto, porque somos servos ou filhos. Como preferir, eu prefiro ser filho. Porque filho recebe de pai, filho tem direito à herança, servo só tem o pagamento daquilo que faz. Porque é isso que Jó aqui é tratado por Deus como servo, porque ele ainda não conhecia Deus, ele servia a Deus. Aleluia! Eu falei terça-feira aqui, quando um escravo é comprado, ele vai servir aquele que o comprou, e ele é senhor do escravo, e o escravo é escravo do Senhor. Aí Jesus, tratando desse assunto, vai dizer assim: eu não vou chamar vocês mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo, ele sabe o que o amigo faz. E por que eu vou chamar vocês de amigo? Porque tudo que o Pai me revelou e tudo que o Pai mandou eu fazer, eu quis conhecer. Vocês serão os meus amigos. Detalhe: se fizerdes o que eu estou falando para vocês fazerem. Então Jó era servo, e como servo ele tinha algo com Deus, e Deus olhava para Jó e se agradava de Jó, mas Deus queria ensinar algo. Na verdade, Deus queria tirar algo que tinha dentro de Jó, que muitos de nós ainda nos dias de hoje, mesmo no tempo da graça, mesmo depois que Jesus abriu os braços na cruz, hoje nós carregamos dentro de nós se tirar de dentro dele algo chamado justiça própria. E só vai saber que ele está procedendo com esse argumento e com essa coisa que tinha dentro dele. Para os irmãos entenderem isso aqui, justiça própria chama-se síndrome de Satanás. Ele colocou isso em todo homem tem isso. Aleluia, louvado seja Deus. Sabe o que é justiça própria? Aleluia. Isso, fulano, que você está fazendo é pecado. Isso que você está dizendo não pode. Isso que você, sabe, as pessoas, ela aponta as outras. Era isso que os amigos de Jó estavam fazendo com ele. Eles não conheciam Jó de verdade. Eles não sabiam, aleluia, o que estava dentro de Jó. Eles viam Jó estereoticamente. Eles viam Jó nas suas ações. Eles viam Jó naquilo que Jó fazia. Jó era um homem que ajudava os pobres. Ele socorria os necessitados. Ele vai revelar isso no capítulo 29. Aleluia. Jó vai falar dele no capítulo 29. Jó vai falar pelo menos 40 vezes de si mesmo, enquanto só 5 vezes ele cita Deus na história. E todas as vezes, nas 5 vezes que ele cita Deus, ele está dizendo: é culpa de Deus, foi ele que me causou esse dano, foi ele. Na verdade, não foi Deus. O problema de Jó era com ele. Satanás, aleluia, veio até ele e Deus o permitiu. Aí Deus, como é soberano, ele disse: tudo bem, já que você quer se meter aonde não é chamado, eu tenho algo para revelar para a minha igreja. O que é que eu vou revelar? Dentro da história de Jó, eu vou revelar para o homem que o meu filho, ele vai trazer para dentro do homem algo chamado de amor, algo chamado conserto, e vou tirar de dentro do homem a justiça própria dele, e vou colocar dentro dele o meu amor, que é o meu conserto, e o conserto que eu farei com o meu povo
ninguém arranca. E assim o nome de Jesus vai sendo glorificado. Aleluia! Glória a Deus. Mas Jó até então não estava entendendo nada. Como é difícil, Herbert. Como é difícil servir. Às vezes você é capaz, você se supera e você consegue servir. Mas para servir a Deus, não é servir por capricho, como Jó servia por capricho. Deus queria mostrar para Jó, na sua plenitude, o que Deus realmente quer de nós. Veja bem, Aleluia! quando Zofar chega, esse vem a partir da legalidade. O que é legalidade? Legalidade fala-se da lei, do que pode e do que não pode. A gente tem essa mania, que a gente, na verdade, isso é um pecado grave na vida de um crente. Você pode fazer isso, Herbert, mas aquilo não. Você pode fazer isso, irmão, mas aquilo não. Ou se alguém pega, tá vendo? Eu não falei? A porta se fechou. É Deus cobrando. Vai ver o que tu está fazendo. Até que chega a acontecer com a pessoa. Aí com ela não é pecado. É desse jeito. Aleluia. Louvado seja Deus, Jesus. Aleluia! Aleluia. Não é, comigo não é. É verdade! Fechou a porta, simplesmente fechou a porta. Aleluia. Meu Deus. Era isso que Deus estava querendo que Jó entendesse. Os amigos de Jó não sabiam do que estava acontecendo. E todos que chegaram, um pela experiência, o outro pela tradição e o outro pela legalidade. Isso aí é pecado. A porta fechou. Não vai não, é pecado. Pode investigar. É desse jeito. É, Jesus. Com ele, com ela, com outro é pecado. Até que chega na minha vez de acontecer o mesmo fato. Porque o que Deus quer é tirar de dentro do homem essa justiça própria. Glória a Deus. Sabe, eu falei aqui, a justiça própria é mais ou menos assim, né? Nós vivemos num país que se dizem, entre aspas, democracia, né? Democrático. Todo mundo tem o direito de ir e vir, se expressar como bem pensa, ou de se portar como bem pensa. Hoje, você pode escolher ser homem, se você é mulher, pode escolher ser homem, como você pode ser homem e escolher ser mulher. Ninguém tem nada a ver com isso. Só que não. No Rio de Janeiro, na terça-feira passada, passou reportagem, uma mulher, mas uma amiga, com a calça leg, muito colada, mostrando todas as curvas e imperfeições, como também as perfeições do seu corpo, fazendo yoga. Aonde, irmãos? Na academia? Não. Em praça pública, na beira da praia, no calçadão do Rio de Janeiro, da praia, não sei da onde. Era no Rio. O engraçadinho da banca, um senhor já de certa idade, começou a filmar a mulher. E começou a falar coisa. E piadinha daqui, piadinha de lá. E passou nas redes sociais. A mulher, quando viu o vídeo dela, ficou transpassada. E aquilo foi uma série. O cara me estrupou. Ela só faltou dizer isso em rede nacional. Aí ele vai ter que... Aí o repórter da Record, ele tem que responder. O tal Não, aquele da tarde lá, o Balanço Geral. O Gotinho. Tem que... Isso é justiça própria, irmão. Porque quem errou não foi ele, foi ela. Porque o lugar de fazer academia não é em praça pública. Lugar de fazer yoga não é no meio da praça, com as pernas para cima, abrindo e fechando.
E ainda quando alguém filma ou tira uma foto, aí é assédio. Que democracia é essa? Ele tem que responder. E ela não responde nada. É a mesma coisa da lei. Quando levaram aquela mulher que estava no ato, levaram só a mulher. A lei de Moisés dizia que não era só a mulher. Tinha que levar quem? O homem e a mulher. E os dois tinham que ser julgados segundo a lei. Aí levaram só a mulher diante de Jesus. E o safado que estava adulterando com ela? Própria. Eita Deus. Aleluia, Jesus querido. Aleluia. Nós queremos que Deus faça justiça com o nosso irmão. Ele é o meu pai, ele é o teu pai. Você quer que Deus faça justiça com o teu irmão? Aonde que está o amor? Aonde que está a misericórdia? Era isso que Deus queria mostrar para Jó. Jó precisava aprender. Até porque Jesus aqui, ele já se manifestava. Deus já estava manifestando em Jó, na história de Jó, ele já estava introduzindo o seu plano e projeto de mudar aquilo que o homem é. Tirar a velha natureza, esvaziar o homem de si mesmo e colocar dentro dele a sua, aleluia, palavra, a sua misericórdia e o seu amor. E nós vivemos conflitos, vivemos guerra entre irmãos. Eu falo irmãos aqui, o corpo de Cristo. Não é irmão de sangue, porque isso sempre vai haver. Agora, no corpo de Cristo, a gente não pode permitir que isso esteja acontecendo ou que permaneça acontecendo. A igreja, ela tem que absorver isso e fazer o que Jesus quer que ela faça. Não aquilo que eu quero fazer. Deus, através da história de Jó, estava introduzindo em Jó a sua misericórdia, o seu amor e o seu entendimento. Porque a gente às vezes segue a Deus ou serve a Deus pelo que Ele pode nos dar e fazer por nós. Mas Jesus, Ele não quer seguidores. Jesus, Ele quer salvos. Ele quer amigos que Ele possa contar. Ele quer pessoas que acreditem no seu sacrifício e não acreditem apenas no milagre que Ele pode oferecer, porque através de você crer nele, você não só terá o milagre, você terá a salvação. Você terá uma missão, e a missão da igreja é testificar e testemunhar do amor de Cristo. E hoje nós vemos as igrejas e vemos igreja se desfazendo e se dissipando por causa de coisas que acontecem dentro do organismo desse corpo, em que vai nos desfazendo como um câncer. O câncer, quando ele toma uma certa grau de gravidade, não há mais como a medicina barrar o câncer. Se Deus não estender as mãos, a pessoa vai para o buraco, vai para a tumba e não tem como recorrer, porque ainda não há um remédio, aleluia, preciso para absorver e para curar esse mal. E a igreja, ela está sendo contaminada de um vírus chamado contenda, que as pessoas elas querem servir a Jesus do jeito que elas acham que é, do jeito que elas pensam que deve servir. E Jesus, ele veio para ensinar a sua igreja que nós devemos amar-nos uns aos outros como Ele amou. Isso não existe. Isso não existe no nosso meio. O que existe, a gente pode chamar de hipocrisia mesmo. Porque pregar bonito, a gente vê muitas pessoas pregar. Mas o Evangelho de Jesus Cristo não é pregação bonita. O Evangelho de Jesus Cristo não é explicação, aleluia, de história, de significado, e disso e daquilo. As pessoas perdem tempo dentro de um templo, aleluia, falando coisas que não edificam, que não ensinam e que não dá para ninguém estrutura de Deus na vida. O que dá estrutura de Deus na vida é uma palavra como essa, que vem trazendo para você e para mim algo que muitas pregações que a gente vê muito bonito. Apesar de eu falar um pouco assim, um pouco alto também,
Mas você está me entendendo, sim ou não? Sim. Então esse aqui, o Zofar, ele vem com a teologia da legalidade. Tu está lascado, tu está em pecado, confessa. Não tem como. É isso que acontece em muitos de nós. Você nunca viu um crente murmurar, choramingar? Deus está pensando que é de mim. Eu oro, consagro, sou fiel, dou disso, faço tudo e nada acontece na minha vida. Observa a doutrina de Jesus Cristo, porque tem muita gente falando de doutrina, de homens, doutrina de igrejas. A doutrina de Jesus Cristo, ela é maior, ela está superior, porque quando você obedece à doutrina de Cristo Jesus, você está obedecendo a doutrina que se coloca à igreja, os princípios da igreja, aquela coisa, a tradição, porque é tradição. A igreja tem um modelo, a igreja tem uma maneira de se comportar, e isso não é coisa de homens. Se observarmos, é o que Jesus ensinava à igreja e falava contra os fariseus, porque os fariseus tinham sua tradição, eles se portavam bonitinho, eles pregavam bonitinho, eles faziam tudo bonitinho, por fora, por dentro era terrível. Jesus chama ele de sepulcro caiado, cheios de ossos, de miséria, de pecado. Então, não adianta a gente se portar bonitinho, a gente querer, aleluia, rodopiar bonitinho, querer pular, adorar bonitinho, se por dentro não está condizindo com aquilo que Jesus pediu para que a gente cumprisse. Ele não obrigou ninguém, ele disse: vocês precisam fazer isso para ter a bênção, para ter a eternidade. É isso que a gente precisa prestar atenção nos dias de hoje. Então, esse terceiro amigo de Jó, ele vem também com essa coisa, Então, quando se fala da tradição, está falando de leis, em que se era imposta aos homens, como você deve se portar, como que você deve. Então, para um homem como Jó, não se aplicava uma situação dessa. Eles não estavam errados. Tudo que eles falavam era verdade, mas não se aplicava em Jó. Mas a permissão de Deus para que se houvesse esse mover era para quê? Para instigar, para provar, para trazer à tona aquilo que estava dentro. Às vezes a gente está servindo bonitinho, às vezes a gente está fazendo tudo certinho, e quando de repente se levanta um vento, se levanta uma coisa, um problema, uma dificuldade, aleluia, é que você não está pronto, é que eu não estou pronto, e Deus tem algo ainda a realizar. Como assim? Deus tem algo a nos mostrar dentro de nós. Ele está vendo tudo, Ele sabe o que tem no meu, Ele sabe o que tem no seu coração, e Ele usa de situações ainda que não é Ele simplesmente, porque Deus ele alargou as tendas de Jó, sim ou não? Ele fez algo terrível na vida de Jó, mas por ser muito abençoado, por fazer tudo bonitinho, por estar tudo certinho, aí, glória, Jó achou que estava tudo certo. Aí Deus disse: Jó, eu preciso de algo de ti. Foi o que aconteceu com Cornélio. Cornélio também fazia a mesma coisa de Jó, em Atos dos Apóstolos. Fazia a mesma coisa. Era um homem sincero, era um homem fiel, e era um homem que dava esmola. Aí um anjo visitou ele e disse: olha, rapaz, tu está achando que já está tudo certo, te falta um negócio. Mas o que é que me falta? Eu já faço assim, eu oro assim, eu abençoo assim, eu faço tudo bonitinho. Ele disse: pois é, você precisa conhecer a salvação, o Salvador. Mas como eu posso fazer? Ele disse: você vai mandar chamar alguém que está em uma cidade aí próximo, chama
Ele e Ele vai dizer o que você deve fazer. Aleluia. Então a mesma coisa aconteceu com Jó. Diferente que não existia batismo naquela época de Jó. Mas Deus, o que importa para Deus é o que está dentro. Glória! O batismo ele serve para uma confissão de fé, para testemunhar às pessoas que você creu. Mas o que Deus... Quantas pessoas são batizadas? Quantas pessoas dentro da igreja fizeram tudo certinho, mas o batismo principal elas não receberam? Que foi o batismo do Espírito. A transformação no seu íntimo. Que é isso que Deus está fazendo com Jó aqui. Então Jofar, ele fala. Aí Jó começa a replicar no capítulo 16. Jó chama eles de consoladores miseráveis. Vocês são uns miseráveis, isso é consolo. Você vem aqui dizer que veio para me ajudar, para me abençoar, com umas palavras de moléstias dessa. Veja no capítulo 16, versículo 1. E tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. Está na Bíblia. Aí Jó começa, entendeu? A justiça própria começa a aparecer. Oh, glória. Por isso que lá em Jeremias capítulo 17, versículo 10 a seguir, o Senhor diz assim que ninguém conhece o coração do homem. É verdade, Jesus, aleluia. Mas Ele conhece. Oh, glória! Ele sonda. E Ele esquadrinha. Sabe o que Deus está fazendo com Jó? Sabe o que é esquadrinha? Eu agora tenho uma ideia. Sabe o que é? Nós estamos construindo uma casinha pequenininha ali. E sabe o que acontece? Esse moço é pedreiro. E aí você vê as paredes lá. Você fala, nossa, vai levantar. Ele vai lá, ele põe um tijolo, ele pega uma régua, ele põe a régua, ele pega um esquadro, glória. E começa, põe um tijolo aqui, põe outro aqui, aí coloca um esquadro aqui, ó, para ver se está certo. É assim, não é? Aí Deus, olhando do céu para a vida de Jó, ele diz, está fazendo tudo bonitinho, mas não está certo. Eu preciso esquadrinhar o coração de Jó. Precisa, se você quiser, deixar para que venha de Deus a plenitude da sua glória. Porque a gente pensa que pregar, que dirigir, que reger, que fazer um monte de coisa na igreja, está tudo certinho. Mas Jesus quer mostrar para nós a sua plenitude. Paulo entende muito bem desse assunto. No capítulo 3 de Efésios ele vai dizer, eu rogo a Deus, por esta causa me ponho de joelho, para que o meu povo, para que a igreja, para que vocês, que chamam ou que tomam o nome de Deus como Pai, vocês venham entender, aleluia, o amor dele, e estejais o quê? Arraigados. O que é arraigados, irmãos? É unidos, é entrelaçados uns aos outros. A gente vem para a igreja de mandar uma tristeza. A gente vê, a gente percebe. Às vezes a gente fica triste. Por quê? Porque não existe esta coisa gostosa que Paulo ensina. A gente acha melhor como é confrontar. A gente acha melhor disputar. A gente acha melhor competir. O sangue de Jesus tem poder. Se esta igreja não mudar, esta não será a igreja do Senhor. É verdade. Esta não será a igreja que será arrebatada. Glória. Será mais uma. Entre muitas que estão abertas no mundo. É verdade. Mas a igreja do Cordeiro, ela entende e ela compreende o Evangelho, que o Evangelho não é meu, o Evangelho é dele, foi entregue para nós. E se a gente quiser passar a eternidade dentro dele, com ele, na glória, no céu, e cumprir com a sua vontade, nós temos que rejeitar de nós esta coisa que é justiça própria, tirar de dentro de nós. Que quando é o irmão, eu quero que o pastor
pastor discipline, não pode cantar, não pode subir no altar, não pode isso, não pode aquilo. Mas quando é aí muda as coisas. Eita glória. Aleluia. Eita Deus. Jesus maravilhoso. É, Jesus. Deus. O capítulo 16 já começa nervoso. A Bíblia diz que ele não peca contra Deus, mas ele discute com Deus. 19, ele começa a ficar mais nervoso ainda. E no versículo 6 do capítulo 19 ele diz: sabei agora que Deus é que me transtornou, e com a sua rede ele me cercou. Eita glória. Aleluia. Lá no princípio estava tudo certo, estava tudo bom, estava começando a prova. Segundo alguns historiadores, eu não gosto de fazer isso, mas eu vou dizer para vocês terem uma ideia. Eu não sei quanto tempo você está passando pelo deserto, eu não sei quanto tempo você está teimando com Deus, eu não sei quanto tempo você está arquitetando coisas contra Ele ou contra as coisas dele, mas Deus aqui, Jó no comecinho estava dizendo: está tudo certo, Ele deu, Ele tirou, bendito é o nome de quem? Do Senhor. Mas aqui, eu não sei o período da sua prova no capítulo 19, mas segundo alguns historiadores, dizem que a prova de Jó, ela dura aproximadamente 9 meses. Foi rápido, não foi, irmãos? Você queria ficar 9 meses leproso? Eita. Jó, ele chega ao nível de dizer assim: maldito é o dia que a minha mãe deu a luz a mim. Ele não amaldiçoou, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Então Jó aqui começa a brigar com Deus, a teimar com os seus amigos e a mostrar para eles, a debater com eles. Irmãos, toda vez que você for afligido com alguma coisa e você tentar se justificar, você pode ter certeza de uma coisa: que ainda existe justiça própria dentro de você. Aleluia. Ainda que você esteja certo, ainda que Jó não pecou, ainda que está tudo ao seu favor, mas ninguém sabe, ninguém é testemunha, alguém está te acusando, alguém está falando de você, e Deus está falando aqui, quer se justificar, quer mostrar que não é isso que estão dizendo. Aí Deus está dizendo: ainda existe justiça própria em você, ainda você tem o síndrome do adversário, que é esse que a gente usa a palavra que é a mais correta, de justiça própria. Mas se a gente quiser derivar esta palavra em outras, nós temos como orgulho, prepotência, soberba, altivez, entendeu? Razão humana. Então, a palavra justiça própria, ela tem esses derivados. Você pode estudar que você vai ter essa resposta. Então, Jesus, o Pai eterno, ele quer tirar isso de dentro de Jó. Eu preciso encerrar. Mas no capítulo de número 32, ou melhor dizendo, esse livro aqui, irmãos, é como ele está dentro dos livros poéticos da Bíblia. Mas não tem só poesia, aqui não é só uma história poética, aqui também tem ciência. Quando Jó vai responder a Bildade outra vez, no capítulo 26, no versículo 7, ele é, irmãos, ele é um instrumento, ele é usado pelo Deus Todo-Poderoso, e ele vai dizer assim: o norte estende sobre o vazio, e suspende a terra sobre o quê? Sobre o nada. Tinha ciência naquela época? Alguém sabia que a terra estava suspensa sobre o nada? Mas o Espírito de Deus vai aqui falar na boca de Jó a realidade que era o mundo e que é a terra. Então Jó, ele vai falando,
Irmãos, quando chega no capítulo 32, aí Deus agora aparece outra vez um quarto personagem. Acredito eu que Eliú repreende Jó e os seus 3 amigos. Eliú está junto, está vendo, está contemplando, e segundo a história, ele era um jovem, não se sabe a idade, mas ele era jovem. Os velhos estão falando, e ele diz: eu sou novo, não sei de nada, não tenho experiência, não tenho tradição, e muito menos legalidade, não sei nada disso. E ficou assistindo a história. De repente, os seus amigos param, Jó começa, e Jó fala, e Jó se explica, e Jó rebate, replica, e faz, e acontece, e não resolve nada. A melhor coisa, quando o adversário, porque o adversário aqui aparece como próprio, e ele aparece aqui nos 3 amigos de Jó. Ele é uma tipificação de Satanás, cada um deles, de acusação, entendeu? De lição de moral. E aí aparece aqui o Eliú, um jovem que não sabe falar, que não tem experiência de vida. Aí ele abre a boca e diz assim: então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo os seus próprios olhos. Olha aí, veja aqui. Eles acusaram tanto Jó. Quando Jó vai falar dele, vocês não sabem de nada não, rapaz. Vocês não sabem da minha história não. Eu sou temente a Deus. Me desvio do mal, sou reto. E tem mais. Socorro todas as vezes que alguém está necessitado, eu socorro. Eu dou alimento, dou moradia, dou emprego. Aí entendeu? Aí eles começaram, aí o amigo de Jó, o Eliú, que é aqui que entra o teor da história, ele vai dizer assim: e acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Ramo, contra Jó, e se acendeu a sua ira porque justificava a si mesmo. Oh, glória. Justiça própria. Homem nenhum pode se justificar, nem diante dos homens, nem diante de Deus. Glória. Deus estava mostrando para o homem aqui e para as suas gerações que não era possível o homem se justificar. Aí entra Eliú e aí começa. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Está vendo aí como é que funciona? Eles não tinham argumento mais contra Jó, mas mesmo assim ainda continuava justiça própria. Nenhum e nem outros. Entendeu? Vamos lá. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. E vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, saiu a sua ira se acendeu. Aí ele começa. Respondeu Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, e disse: eu sou menos de idade, vocês são velhos, vocês sabem de tudo, mas eu vou falar. E ele começa a falar: vós sois idosos, arrecei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Olha aí. Eita.
O cara não tem experiência de vida, não conhece nada de tradição e nem sabe nada de legalidade. Ele vai dizer assim: eu tive até temor de dar a minha opinião, mas eu vou falar. Glória! Dizia eu: falem os dias, e a multidão dos anos ensina a sabedoria. Glória. Deus usa quem não é, quem reconhece que não pode. Verdade. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os fazem sábios. Você sabe o que ele está dizendo aqui? Tudo que eu ouvi aqui agora foi coisa de homem. Um tem experiência, é velho, sabe de muita coisa, acha que pode resolver as coisas. O outro vem da tradição, segue uma tradição dos seus pais, dos seus avós. O outro vem com a legalidade que foi imposta às pessoas. Mas tem uma verdade aqui que a gente precisa conhecer, que há um espírito no homem. E esse espírito é de quem? É a inspiração do Todo-Poderoso. Aleluia! E é Ele que os fazem sábios. E aí ele começa, vai dizendo. Na verdade, os grandes não são sábios, nem os velhos entendem o que é reto. E ele começa a bater. A pancada aqui começa a doer. E ele vai dando. Pelo que digo, dai-me ouvido. E também eu declararei a minha opinião. Eis que guardei as vossas palavras e dei ouvido às vossas considerações, até que buscasses razões. Não encontraram. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, e nem que responda às suas razões. Glória! Não tem como. Vocês não vão chegar em um divisor comum. Está complicada a situação. Ele continua falando. Continua falando. Aí ele vai dizer no versículo 23, ele vai dizer assim: E se com ele, pois, houve um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá livra o que não desça a cova, já achei o resgate. Aleluia! Você está entendendo a revelação? A revelação está aqui. Sabe o que ele está revelando aqui? Só quem entende de evangelho pode pegar isso aqui, pode aprender isso aqui. Quem é o resgate de nós? Quem resgatou a nossa vida do inferno? Esse Eliú aqui é uma tipificação de Cristo, Glória! que entra no meio da história de Jó para revelar aos homens, irmãos, às gerações, que Jesus já estava na sua eminência da sua obra. Aleluia! Se você observar o livro de Gênesis a Malaquias, você vai ver Jesus dentro das letras, dentro das entrelinhas da Bíblia. E é aqui que eu encontro Jesus nesse texto e quero dizer para a igreja: veja, o que, se com ele, pois, houver uma mensagem ou um mensageiro, em outra tradução vai dizer um anjo, e declarar ao homem a sua retidão. Olha aí. Pegou?
É verdade. O que é que ele está dizendo assim? O anjo, ele vem de onde? Então o que é que Eliú está revelando aqui? Vocês não estão entendendo. Vocês três estão acusando. Ele está se justificando. Mas vocês querem a condenação dele. Ele quer ser livre. Porque ele não está dentro do que vocês estão dizendo. Mas para que ele venha ser livre desse mal, para que ele venha ser livre dessa acusação, dessa doença que ele está carregando sobre a sua pele, precisa de uma intervenção. Precisa de um resgate. E o resgate chegou hoje. Aí ele se coloca e diz assim: esse será livre e será resgatado e não descerá agora. Aí ele começa a dizer assim: olha, tem mais, a sua carne, oh glória, a sua carne reverdecerá mais do que a sua infância e se tornará os dias da sua juventude. Oh, sabe o que eu entendo com isso? O verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, que tem Jesus, que é um pequeno Cristo, ele não fica velho, ele não fica feio, ele fica velho porque a idade vai, mas a sua característica, a sua carne, a sua pele, ela se torna nova, ela fica nova. Irmãos, um pastor amigo meu, um pastor que foi meu pastor logo quando eu me converti, ele morreu com 90 e alguma coisa, velhinho, bem, entendeu? Cabelinho branco, mas você não via nele uma ruga, aleluia, não tinha uma ruga na sua pele, parecia pele de bebê, é o que a palavra aqui está dizendo. Quando você entender isso aqui, você vai ter uma vida, aleluia, você vai ter paz, você vai ter Jesus, e você não vai sentir canseira, você não vai sentir cansaço, você todo dia é novo, irmão. O senhor não vai, mas Jesus na tua vida, você fica fortalecido, você fica jovem, você fica alegre. Por mais que as lutas venham sobre a sua vida, você está em paz. Porque Jesus está em você. E ele vai dizendo. Aí ele começa a bater em Jó agora. Só agora tem um negócio, Jó. Para isso aqui acontecer, agora você vai ter que orar. Tem que falar com Deus. Versículo 26 diz assim: e deverás o quê? Orar a quem? A Deus, que se agradará dele e verá a sua face com júbilo. Oh, glória. Glória a Jesus. Sabe o que ele está dizendo aqui, Jó? A sua oração lá de trás, com muita coisa, com muita bagagem, muita justiça, né? Vai saber lá o que Jó orava. Mas pelo que Eliú vai dizer aqui, a oração dele é mais ou menos como a oração do fariseu, né? Eu sou fiel, eu sou temente, eu sou bom, entendeu? Dou minhas coisas, entendeu? Jesus, oh Deus, o Senhor está vendo, guarda a minha fazenda, guarda meus animais, entendeu, Senhor? Os meus filhos, ele prestava adoração a Deus, sacrifícios a Deus, para que Deus guardasse os seus filhos. Jó poderia ter se irado, ter se desviado no primeiro dia, quando ele soube a notícia que acabou tudo, e os seus 10 filhos foram também. Até então estava tudo bem, mas ele continua. Sua oração do passado, agora você vai ver o que é oração de verdade. Olha aqui, Jó, você vai ver a face dele. Jó falava, Senhor me dá, Senhor me dê, Senhor me guarda, Senhor me livre, meus filhos, tal, aquela coisa. Agora vem a parte da oração. Parece que veio Eliú ensinando a oração do Pai Nosso. Oh, glória. Olha o que ele diz: e deverás orar quem? A Deus, que se agradará dele, e virá a sua face, e verá a sua face. Aleluia. Eu não vou chegar lá ainda, mas eu vou dizer para vocês. O que Jó disse lá no final da sua história? Da sua trajetória? Ele disse que eu conhecia Deus de quê? Aí ele diz o quê? Os meus olhos agora. Olha aqui o que está dizendo a palavra. Você vai orar e Deus vai se agradar. Porque você vai aprender a orar agora. Glória a Deus. E qual é a oração de Jó agora? Oh Deus, é a oração da misericórdia. Tu tem que orar com misericórdia, rapaz. Tu tem que orar agora pelos teus amigos. Amigo? É.
É aqui que entra. Você junta uma coisa com a outra agora. Porque Jesus ensinando acerca da oração, falando da oração dos fariseus, fala o quê? Orar pelo irmão que ora por você é fácil, crente. Amar quem te ama é muito fácil. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês não vão orar mais pelos seus amigos, pelos aqueles que... Qual é o galardão que você vai receber? Troca de moeda, troca de valores, ou melhor dizendo, troca de favores. Ora por mim, ora por tu, ora por mim, ora por tu. Aí Jesus vai dizer lá em Mateus, vai dizer, vocês agora, eu digo que vocês agora devem orar, sabe por quem? É pelos seus inimigos. Vocês devem amar agora, é aqueles que te aborrecem, Louvado seja Deus. que te perseguem. E aí sim, vocês vão executar a justiça. Olha que glória! O que Jesus está ensinando, o que Deus estava ensinando para Jó era isso. Aí Jesus pega. Vocês devem agora aprender que orar por quem ora por você, você não vai ter muito resultado dessa oração. Abençoar quem te abençoa é fácil. Louvar por alguém que te ama é muito lindo. Mas para Jesus não chega nada. Não muda nada para Jesus. Jesus está dizendo assim, agora sim. Aí ele vai dizer, olha Jó, tu agora vai conhecer, tu vai ver Deus com os teus olhos. Aí ele continua, eu vou terminar. Aí ele diz assim, e olharás para os homens e dirá, oh glória! Jó não tinha pecado. Aparece Eliú agora dizendo para ele, você tem pecado. E ele fica calado. Agora ele fica calado, mudo. Ficou mudo. E aí você vai olhar para os homens e vai dizer assim, olha, pequei e perverti o direito, o que de nada me aproveitou. Sabe o que Eliú está dizendo aqui? Rapaz, você não tem razão para justificar-se. Você não tem razão para dizer, para provar para ninguém o que você é. Só tem um aqui que vai te justificar. E para ele te justificar, oh glória, você precisa reconhecer o seu pecado. E qual é o pecado de Jó? Justiça própria, que não é revelado aqui explicitamente, mas pelo entendimento do que eu aprendi de Cristo Jesus. Eu tenho convicção que Jesus está falando do seu eu, do seu orgulho, da sua justificativa, como se fosse algo que fosse algum valor. Mas diante de Deus não existe ninguém que possa se sair justificado por suas explicações ou declarações. Só através de Jesus Cristo e do reconhecimento desse homem, aleluia, que ele pode ser perdoado dos seus atos. É aí que a Bíblia se completa, é aí que a Bíblia se inteira quando ela diz, olhou Deus dos céus e não encontrou. Aleluia, mas já não era. A Bíblia diz, o próprio Deus disse que ele era justo na vertical. Entenda, no nosso meio aqui a gente pode ser justo, pode ser legal, a gente pode ter uma vida aparentemente bem, mas diante dos olhos de Deus ninguém é justo o suficiente. Aleluia. É cabaçura de Bíblia, cabaçura de Bíblia. Glória. Eu sinto a sua presença. Aleluia! Glória a Deus! Se não reconhecer, não adianta. É verdade. Não tem para onde ir, não tem para onde correr. Aí ele disse, agora tu tem que confessar. Olha aí, os três ele brigou, contendeu, entendeu? Aí ele ficou. Glória a Deus. Aí ele não para de falar. Aí Deus entra. Glória. Aleluia. Semana que vem nós vamos falar o que Deus falou para a gente. Louvado seja Glória. Semana que vem nós terminamos essa mensagem. Amém, igreja? Glória. Que Deus continue nos abençoando. Parou aqui. 33. Aí nós vamos para o 34. Vamos para o 35. Vamos para o 38.
E aí nós vamos para o 40. Aqui tem mais coisa ainda. E aí, aqui Deus vai falar para ele, Eliú vai dar lugar para o Espírito de Deus, que aqui ele é uma tipificação do resgate, do Cristo que veio para nenhum dos outros conseguiu trazer para Jó a abertura do seu entendimento, ou alargar o seu entendimento, ao ponto de ele reconhecer que, de fato, algo estava acontecendo para que ele pudesse ver. Glória. Isaías, para ver Deus, alguém precisou morrer. Jó precisou ficar leproso. Perder tudo para ver Deus. Você quer o quê para poder ver o Senhor? As coisas de Deus é muito séria.